meu nome é Erika e eu sou estudante do curso de Linguística e eu acho que eu estou no terceiro ano, é bem confuso por causa dessa questão da pandemia, mas enfim, é, eu vou apresentar meu projeto final, meu trabalho, nessa disciplina da professora Luciana. Antes de tudo, eu queria começar a dizer que o que eu havia proposto era criar um novo projeto editorial em cima da narrativa do BTS Universe, que é uma história que gira em torno dos membros do grupo BTS, mas que é tudo ficção. Quando eu estava fazendo no processo, eu vi que seria complicado, porque é um estilo de objeto editorial que ele é bem complexo, porque ele envolve outros objetos editoriais, e para ele ter sentido, ele precisa muito da interpretação de quem está lendo. Eu havia feito a capa, como vocês podem ver aqui, e também já estava preparando como seria o livro. Eu havia traduzido tudo, tá em ordem cronológica como eu havia prometido, mas eu fiquei com medo de entregar isso e não ter alcançado o objetivo dessa aula. Fiquei pensando, refletindo se realmente fazer esse trabalho eu estaria alcançando o que havia sido proposto. Então, por isso, eu parti para outra coisa. Eu estava pensando que seria melhor reeditar um e-book que já existente, que está na Amazon, você encontra por lá, do autor Junji Ito, que é um mangaka bem famoso. Então, é isso. Eu fiz até um PowerPoint, porque aí fica mais fácil de mostrar as minhas ideias, mostrar as capas. Bom, essa aqui é a aula, né, de discurso literário, criação, edição e consumo, e meu projeto final é de reedição do e-book do mangá Uzumaki, do autor Junji Ito. Bom, o Junji Ito, ele é bem famoso, assim, pelas suas histórias de horror, e ainda mais por cima pelas figuras que ele desenha. Eu acho que essa imagem é uma das mais famosas que existe, que ele já criou, e é justamente desse mangá chamado Uzumaki. Ele é um dos maiores mangakas da história, e Ito é famoso por suas histórias de horror macabras, e que sempre abordam um tema comum, mas que o autor consegue executar com maestria e transformar em uma história bastante curiosa. Por exemplo, essa história de Uzumaki, ele aborda obsessão, e ele faz isso tendo é, essa figura que é a espiral de, de tema central, sabe? Porque é como se essa figura fosse a responsável por enlouquecer os personagens deles, fazer o terror psicológico. Uzumaki foi lançado em 98, por isso, ele já passou por várias reedições. Ele é um objeto editorial que possui várias capas distintas. Por exemplo, essa capa que eu coloquei no cantinho esquerdo inferior, ela foi a primeira capa dessa história de Uzumaki. Depois foram criadas outras edições. A do canto superior do lado direito de um deluxe que vem o Uzumaki completo, e logo abaixo só o primeiro volume de Uzumaki, porque algumas outras editoras separaram essa história em três partes, ou seja, há três livros, também com capas distintas, mas também foi criado outros livros que já vêm a história inteira num só objeto editorial. E aqui chegamos à raiz do problema. A capa da história na Amazon. Na Amazon tem o e-book dessa história, e a capa que está lá é essa, do personagem Naruto Uzumaki e a Hinata, no estilo do Junji Ito. Esse é um grande problema porque Naruto é um personagem que foi construído por outro mangaka, o Masashi Kishimoto, e as histórias são bem diferentes. Enquanto é uma história que tem drama, aventura e essas coisas, o Junji Ito, ele escreve horror. Então é uma coisa bem diferente assim. Logo quando eu pesquisei Junji Ito para poder, de fato, começar a ler, porque eu adoro as histórias dele, eu vi esse e-book, essa capa,
Eu fiquei muito curiosa para saber o que havia no e-book, porque eu fiquei pensando, será que é a história do Naruto nas técnicas do Junji Ito e no tema de horror? Eu fiquei pensando muito. E eu fiquei levemente assustada logo quando eu abri o e-book e vi que, na real, era a história original de Uzumaki, do autor Junji Ito. Nada tinha a ver com Naruto em si. As informações que a capa nos exprime é de que será uma história do herói Naruto Uzumaki, do autor Masashi Kishimoto, no estilo técnico de Junji Ito em uma de suas histórias de terror. Mesmo sendo trocadilho para amantes de obras japonesas, no caso, só pelo nome ser Uzumaki, né? Esse objeto editorial peca no quesito cenografia, porque os objetos precisam levar em conta todos os elementos que constituem sentido sobre ele, como os aspectos gráficos, textuais, paratextuais, materiais. Mas a capa ela não condiz em nada com o que de fato será oferecido e faz com que o leitor gere outras interpretações e até mesmo fique confuso, como foi o meu caso, né? Eu fiquei confusa porque eu vi só a capa e dali eu já expressei uma interpretação do que poderia ser o e-book antes mesmo de ler a sinopse, e não era nada daquilo. E, enfim, por conta disso, ele não entrega o que é, entre aspas, prometido, né? Para isso, eu propus uma capa, não sou muito boa em edição, mas tentei o meu máximo, que pudesse exprimir de fato a história de Junji Ito, o que é Uzumaki mesmo. Então, eu coloquei ao fundo uma espiral que está bem presente nas histórias, na história desse mangá em específico. Essa imagem de horror desse casal que está entrelaçado, ela foi tirada diretamente do mangá, faz parte da história. E essa lesma que também tá, na verdade, é um caracol, né? Também é um outro elemento que tá bem característico da história, dessa história aí, desse mangá, Uzumaki. E aí eu coloquei ela para poder dar um destaque pro nome do Junji Ito. Eu coloquei bem simples ali o nome, o título da história, mas eu procurei tanto no nome do autor quanto no título fontes que expressasse essa coisa do terror, sabe? Para poder ver se combinava, porque eu não poderia também colocar qualquer outra fonte, tipo uma fonte delicada, porque isso não iria casar muito bem. E essa é a minha proposta final. Eu espero que eu tenha atingido o objetivo. E é isso aí. Obrigada.